Bom dia, galerinha. É isso aí, né? Vamos para mais um vídeo. Porém, agora nós vamos para um vídeo de ciências. Nós vamos falar sobre os biomas do Brasil. Tudo bem? E os dois biomas que nós vamos comentar sobre eles hoje é o bioma Pantanal e o bioma Pampa. Tá? O que significa a palavra Pantanal? Bem, a palavra Pantanal, como inclusive vocês podem até ver aqui na imagem do lado direito, está associada à ideia de floresta alagada, floresta inundada. Se vocês assistem o desenho do Pica-Pau, já viram ele, né, num cenário semelhante a esse, que envolve aquele jacaré. Né? Ele vive numa região chamada pântano. Pântano e Pantanal são palavras similares, né? E que apresentam o mesmo significado, floresta inundada. E temos também o pampa. Tá? A palavra pampa pode ser melhor traduzida para o nosso vocabulário, né? Para um vocabulário mais próximo do nosso, campo. Tá? Então, Pantanal é uma floresta alagada, uma região que tem florestas alagadas. Pampa é uma região de campos, ou campos sulinos, que fica no Rio Grande do Sul. Ele ocupa uma parte do Rio Grande do Sul. O Pantanal, pessoal, ele vai ocupar uma parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Ele fica, na sua maioria, no Brasil, porém não somente no Brasil. Tá bem? Vamos lá, eu vou desligar aqui a câmera para que vocês possam visualizar toda a tela. Certo? Vamos lá, então. Pessoal, liste algumas diferenças e semelhanças que podem ser identificadas nesses ambientes. Ecossistemas e biomas brasileiros. Caso vocês tenham assistido aqueles dois vídeos que eu publiquei ontem, junto com a atividade de ciências, vocês viram que aquele biólogo ele fala sobre ecossistema e bioma, quando ele trata do assunto bioma pantanal. Essas duas palavras, em muitas ocasiões, elas são confundidas, né? As pessoas usam como se fosse a mesma coisa, e na verdade não são. Tá? Bioma e ecossistema não identificam, indicam a mesma coisa. Certo? Porque o ecossistema é um pedaço, é uma parte, é uma fração do bioma. É justamente isso que nós vamos ver aqui no nosso texto. Tá? O Brasil é um país muito grande, com regiões bem diferentes umas das outras. Também temos ambientes de deserto, floresta, mangue, rio, nos quais diferentes fatores como altitude, luminosidade, quantidade de chuva, temperatura, tipo de vegetação, entre outras características que determinam o clima específico de cada ambiente, propicia a existência dos diversos seres vivos de cada região. Por isso, as paisagens são diversificadas em muitos ecossistemas. Então, pessoal, vocês precisam notar uma coisa. O Brasil ele é chamado de país continental, da sua grande extensão territorial. Se você pegar muitos países na Europa, eles são menores do que estados brasileiros. O Japão, por exemplo, que está lá na Ásia, ele é do tamanho do estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Então, o Brasil, em extensão, ele é muito grande. Tá? Por isso, por regiões, nós temos aí uma diversidade muito grande. Tá? Por exemplo, nós temos, além do Pantanal, que está no Mato Grosso do Sul, dos Campos Sulinos, que está lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, nós temos também, por exemplo, o bioma Cerrado, né, que é o bioma do estado de Goiás. Nós temos o bioma Mata Atlântica, que estende toda a faixa litorânea do Brasil. E nós temos o bioma Floresta Amazônia, que é
extremamente grande em extensão, certo? Passando pelo estado do Amazonas, Acre, Roraima, Pará, é muito grande mesmo. Então, o fato do Brasil ser tão grande, ele contém essa diversidade tão grande de biomas, ou seja, de regiões que, por causa dos fatores climáticos, possuem árvores, possuem rios, possuem animais diferentes, certo? Essa diversidade faz com que haja uma diferença, né, na população de animais, plantas e até nas formas de relevo diferentes, tá certo? Por exemplo, a palavra caatinga, ela está associada à ideia de árvore branca, né? Por quê? Porque a casca das árvores desse bioma, elas têm essa cor predominante, né? Por isso, né, o nome. Nesse caso, pessoal, nós, quando olhamos, quando vemos cada um desses biomas, nós identificamos uma paisagem diferente, certo? No bioma Caatinga, você identifica o semiárido, né, por causa da escassez de chuvas. No bioma Pantanal, você vai identificar floresta inundada. No bioma Pampa, você vai identificar campos, né, pastagens, gramíneas, dominantemente, claro, existem árvores frondosas também, mas numa minoria. No bioma cerrado, como a própria palavra já diz, cerrado é mato fechado, porque vai identificar esse tipo de floresta. E, claro, os animais se adaptam melhor a ela, certo? Então, cada bioma nós temos diversos, né, ecossistemas. E o que é o ecossistema? Como eu disse para vocês, o ecossistema é uma parte do bioma. Por exemplo, um aquário na sua casa é um ecossistema. Tá? Por quê? Porque ele contém os seres vivos, chamado de meio biótico. Ele contém os seres que não são, as partes que não são vivas, né? O próprio aquário, a água, as pedrinhas que estão ali, né? Que é o chamado de meio abiótico. Biótico, bio vem de vida, abiótico, o A é uma negação, bio vida, então não tem vida, certo? Todas as relações existentes entre os seres vivos e o meio que o cerca. Então, um aquário na sua casa é um ecossistema. Um aquário na sua casa é um bioma? Não. Um rio é um bioma? Não. Um rio é um ecossistema, ou seja, é uma parte do bioma. A floresta é um bioma? Não. É um ecossistema, que é uma parte do bioma, porque o bioma é o conjunto de tudo isso. Plantas, animais, rios, né, relevo. Então, como o texto está dizendo aqui, pessoal, o ecossistema pode ser aquático ou terrestre. Os seres vivos se adaptam às condições do ambiente. Vários ecossistemas constituem o bioma. Estudaremos um pouco sobre cada um dos 6 biomas brasileiros, começando pelos menores, que são o Pantanal e o Pampa, né? E depois vai vir Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e a grande Amazônia. Vamos lá, Pantanal. Ele cobre 25% do Mato Grosso do Sul, quer dizer, de cada 100 partes, ele está em 25, e 7% do Mato Grosso. Ele está mais no Mato Grosso do Sul do que no Mato Grosso. Tá? É um bioma praticamente exclusivo do Brasil, sendo que uma pequena faixa desse bioma estende-se até áreas do Paraguai e da Bolívia. Então, você tem o bioma Pantanal no Paraguai, na Bolívia, mas a grande maioria dele está no Brasil, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Certo? Aqui, pessoal, vocês podem ver, né, 2 imagens evidenciando justamente o que eu disse no início, né? Que a característica do Pantanal, justamente a floresta alagada, principalmente quando você olha
aqui na imagem do lado direito, né? Mostrando uma área inundada na cheia de 2011, lá no Pantanal. Aqui do lado esquerdo você vê o símbolo do Pantanal, que é o tuiú, né? Mas você pode ver também garças, você pode ver o veado, que estão entre os animais muito comuns nesse bioma. Existe também aqui um animal que está em iminência de extinção, que é a arara azul, símbolo não só do Pantanal, mas também do Brasil como um todo, né? O que acontece, pessoal? O que acontece nesses biomas, e principalmente com esses animais que existem numa quantidade mais reduzida, é que eles têm um valor de mercado negro maior, tá? São vendidos clandestinamente a colecionadores de animais. Infelizmente, pessoal, a predação é um grande problema, tá? Continuando aqui no texto. A principal característica do Pantanal, como eu disse para vocês, é a ocorrência do período de longas inundações que ocorrem anualmente em suas planícies, né? Como é uma região plana, choveu, a água não escorre para lugar nenhum, então vai alagando, né? Provocando alterações no ambiente, na vida dos animais, das populações do Pantanal, como a imagem anterior que vocês podem perceber aqui, certo? Como eu disse, pessoal, a vegetação predominante desse bioma é a savana. Em grande parte, foi substituída por lavouras e pastagens. O Pantanal é famoso pelas riquezas naturais. Sua fauna, que são os animais, e a flora, que são as plantas, tanto terrestres quanto aquáticas, atraem turistas, exploradores de todas as regiões. Por exemplo, sucuri, que também é um dos símbolos do Pantanal, que também está presente no nosso bioma, né, que é o bioma cerrado. É um animal extremamente exótico, né? Biólogos, entusiastas, eles vão até essas regiões para verem a sucuri, para verem a onça pintada, né? E aí é o seguinte, pessoal, estão aprendendo no Pantanal, você pode lucrar sem devastar. Por exemplo, a onça pintada, ela traz certos prejuízos para os pecuaristas da região, né? Porém, um ponto importante, as pessoas vão lá e gastam dinheiro lá para verem a onça pintada. Então, é necessário que haja um grande equilíbrio entre as pessoas, para que elas possam entender cada dia melhor que o turismo é uma grande fonte de ganho financeiro, certo? Mas o que acontece lá também? Assim como acontece no Cerrado, a pesca e a caça ilegal, além do tráfico de animais, né? As pessoas ficam sabendo que tem ali um ninho de uma arara, pronto, já está um problema. Elas já pensam em ir lá, pegar o filhote, vender, ganhar dinheiro. Na verdade, pessoal, a beleza, na minha opinião, dos animais está na liberdade que eles têm. Vir até a nossa casa, né, e exibir o seu canto. Mesmo entre os meus vizinhos, tem um pior, né, que é um cantor, e ele sempre está nos visitando. O canto é belíssimo, tá? Mas existem pessoas que chegam ao ponto de que querem ter um animal desse preso na casa delas. E isso não é legal. Pelo menos na minha opinião, ele fica mais bonito quando ele está livre, certo? Então, a pesca, a caça ilegal, o tráfico de animais tornou-se um grande problema ao bioma pantanal, assim como em todos os demais biomas, né? E isso está associado à ação do homem na natureza. O bioma Pampa, como eu disse para vocês, faz parte do Rio Grande do Sul, né? São campos sulinos, onde a vegetação predominante é a vegetação de gramíneas, né? Com arbustos e árvores, né? Já numa minoria. Como podemos observar, o Pampa, também chamado de Campos, é o menor dos biomas brasileiros.
está presente somente no Rio Grande do Sul e é marcado por clima chuvoso, sem um período seco regular, com temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero no inverno. Uma região que pode chegar a temperaturas muito baixas. Tá? A vegetação predominante é formada por plantas rasteiras, né, que são as gramíneas, arbustos, que são árvores pequenas, e poucas árvores, né, grandes, que perdem suas folhas no período da seca. Claro que as árvores do cerrado também perdem suas folhas no período da seca. Por quê? É um mecanismo de autopreservação das plantas. Por quê? Porque elas, perdendo as folhas, elas evitam a evapotranspiração, que é a perda de água através da transpiração das folhas. Tá? A atividade agrícola e a derrubada de árvores, a exploração de madeira, tem prejudicado muito o bioma pampa. Já perdeu mais da metade de sua vegetação original, causando o quê? Empobrecimento do solo e erosão. Tá? Então, quanto mais nu, ou seja, quanto menos vegetação tem no solo, mais pobre ele fica. Tá? Por quê? Porque a própria vegetação ela devolve matéria orgânica para o solo, deixando ele mais rico. E impede o quê? Impede a erosão. Lembre-se quando a gente falou das camadas do solo, eu disse para vocês o seguinte, a parte mais profunda ela é pobre em minerais, é pobre em nutrientes. Então, quando tem erosão, você retira os nutrientes que estão ali e fica o quê? A parte mais pobre. Então, nesse caso, o próprio agricultor ele tem que ir ali devolver nutrientes para aquela região para poder plantar e a planta germinar. Né? Então, nós precisamos, como eu disse anteriormente, associar lucro à preservação. Vamos agora, pessoal, para as atividades, né? Atividade número 1. O que é um ecossistema? Lá no texto, né? O ecossistema é definido como sendo um conjunto formado por comunidades bióticas, que são seres vivos, que habitam e interagem em determinada região. Os fatores abióticos, né? Que são o solo, o rio, né? As pedras, que exercem influência sobre essas comunidades. O ecossistema é isso. Como eu disse para vocês, o aquário na sua casa ele é um ecossistema, porque ele envolve seres vivos e não vivos. Continuando, pessoal. Exercício de número 2. Vários ecossistemas constituem um bioma. Escreva um exemplo de ecossistema que podemos encontrar no bioma pantanal ou pampa. Muito simples, né, pessoal? Um rio no Pantanal é um ecossistema aquático. Tem fatores bióticos, que são peixes e plantas aquáticas, né? E tem fatores abióticos, que são a água, o ar, a luz, as pedras, né? A relação que existe entre eles, na qual os seres vivos encontram as condições necessárias para viver. Então, o rio é um ecossistema. Uma floresta é um ecossistema. Um aquário na sua casa é um ecossistema. Certo? Exercício 3. Complete com as informações sobre os dois biomas estudados. Vocês estão vendo aqui, pessoal, o bioma, que no caso são Pantanal e Pampa, as características principais do desequilíbrio ambiental. No caso, bioma Pantanal, característica principal. Período anual de inundações que provocam alterações no ambiente, na vida dos animais e das populações do Pantanal. Lá no texto. Bioma Pantanal, desequilíbrio ambiental. Exploração das belezas naturais, pesca e caça predatória, tráfico de animais e substituição da vegetação por pastagens. Então, isso causa o quê? O desequilíbrio do ambiente. Bioma Pampa, característica principal. Como já foi dito lá no texto, clima chuvoso, temperaturas abaixo de zero. A vegetação predominante é formada por plantas rasteiras, nas gramíneas, arbustos e
poucas árvores que são frondosas e que vão perder as folhas no período da seca. Isso aqui também está lá no texto. Bioma pampa, desequilíbrio ambiental. Atividade agrícola, exploração de madeira, empobrecimento e erosão do solo. Essa parte também está no texto, tá certo? Como eu sempre tenho dito, pessoal, caso haja necessidade, deem uma pausa no vídeo, tá bom? Número 4. Dê um nome de um animal que faz parte do bioma pantanal. Eu escolhi um animal que também faz parte do bioma cerrado, pessoal. Mas vocês podem escolher diversos animais. Que animal foi esse, professor, que o senhor escolheu? Bem conhecido da gente, né? Alguém sabe o nome desse animal? E tem um detalhe aqui, uma mãe com seus 2 filhotinhos, né? Esse animal aqui, pessoal, ele se adapta bem no ecossistema aquático e no terrestre, né? As patinhas dele tem nadadeiras. Então, ele é um exímio nadador. Você sabe o nome desse animal? Exatamente isso. É uma capivara, né? A capivara é um dos animais do bioma pantanal. Assim como o jacaré, a onça-pintada, o tuiuiu, a sucuri, né? São todos animais próprios desse bioma. Exercício 5. Dê o nome de um animal que faz parte do bioma pampa. Está bem distante da gente. Porém, o animal que eu escolhi também faz parte do nosso bioma. Tá? Vocês conhecem, né? É a beija-flor. Só que essa, inclusive, é conhecida da nossa região. Essa beija-flor aqui, ela tem um nome específico. Tá? Ela é a beija-flor de barba azul. Certo? É um animal típico do bioma pampa, mas também tem no bioma cerrado. Próximo exercício. O nome de uma árvore que faz parte do bioma pantanal. São diversas árvores, né? Como eu disse, mesmo ele sendo pequeno, mas a diversidade dele é muito grande. Tá? Que árvore o senhor escolheu, professor? Escolhi também uma árvore que faz parte do nosso bioma. Bem, eu vou mostrar a imagem delas aqui e você com certeza já vai saber aí. Que árvore é essa, pessoal? Você tem ela na cor amarelo, na cor rosa, as flores, né? Cor branca e na cor roxa. Essa é ipê, né? Aí vem ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco, ipê rosa. Ela está presente no bioma pantanal e também está presente no bioma cerrado. E por último, mas não menos importante, o nome de uma árvore que faz parte do bioma pampa. Bem, as árvores do bioma pampa, elas são um pouco diferentes das árvores do bioma cerrado. E eu escolhi uma aqui, né? Como vocês podem ver, frondosa, né? Uma árvore grande. Essa árvore recebe o nome de cedro. Tá? É uma árvore que é utilizada na fabricação de móveis. A sua madeira é utilizada na fabricação de móveis. E é uma madeira muito boa a esse fim. Porém, pessoal, essa extração, né, desordenada vai cada vez mais fazendo uma agressão maior ao meio ambiente que nos cerca. Tá? Então, eu gosto de sempre dizer a vocês, tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Caso necessário, reveja o vídeo